Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre alguns elementos da grande tribulação e as pessoas que vão se perder neste momento que vai vir sobre o mundo. Irmãos, eu quero comentar aqui um pouco hoje sobre este evento, que muitas pessoas estão aí esperando, que muitas pessoas têm pensado nesses últimos dias, que justamente fala sobre aquelas pessoas que vão se perder na grande tribulação. Na verdade que se perdem a todo instante, mas que vai se agravar nesse contexto, tá? Eu não tenho trazido muitos vídeos escatológicos, apesar de que eu tenho bastante conteúdo para trazer sobre esse assunto. Porém, não tenho trazido tanto nesses últimos momentos. Mas hoje eu quero falar de uma coisa que é importante e que, infelizmente, muitos falsos profetas acabam utilizando da fraqueza das pessoas para acabarem o quê? Para acabarem talvez aí tendo conteúdo sensacionalista e fazendo muitas pessoas se desviarem, né? Irmãos, aqui no canal, eu acho que o canal eu tenho ele desde 2011 aproximadamente, mas eu comecei a postar isso tudo mais ou menos ali final de 2012 para 2013, que foram os meus primeiros vídeos. E de lá para cá, eu vi diversos canais, diversas pessoas que passaram por aqui, diversos irmãos que tiveram um pensamento num momento e depois acabaram mudando de pensamento, e em diversas áreas. E houveram muitos canais, muitos professores ou pseudo-professores na internet que ensinaram muitas coisas. E as coisas que eles disseram provou-se não ser verdades pelo tempo decorrido. Então tiveram diversas pessoas, muitos aí que eu conheci, que ensinaram coisas que não convinham. Por exemplo, deram datas, falaram de uma série de coisas relacionadas à grande tribulação e que acabou não acontecendo, tá? Essa semana mesmo teve um rapaz aqui comentando, no canal, de que eu falei meu posicionamento em relação ao anticristo, não que eu estivesse dando uma identidade para ele, mas eu mostrei as possibilidades que a escritura nos mostra relacionado a esse personagem, e a pessoa comentou que o meu pensamento estava errado e ela colocou um link. E quando você entra no canal dessa pessoa, até tinha algumas coisas bem interessantes que ele falou, mas havia um erro nessa pessoa que ela cometeu, foi de dar uma data para o acontecimento da grande tribulação, ou mesmo da vida de Cristo. Então, a pior coisa que você pode dizer é sobre a data do início da grande tribulação. Tinha uma mulher aqui no YouTube, um canal chamado Mensagens do Céu, se eu não me engano, um canal assim que eu acho que até nem existe mais esse canal. Não sei se é isso, se era Mensagem do Céu, alguma coisa nesse sentido, Sinais do Céu, eu não lembro. Onde ela claramente enfatizava que a grande tribulação iniciaria em 2026, 2024, eu não lembro agora. Ou melhor, que nós já estamos na grande tribulação e que a grande tribulação já está acontecendo no momento e Cristo volta em 2026 ou 27. E que agora as trombetas estão tocando, as taças já caíram, sabe, coisas absurdas, irmão. Coisas absurdas. E infelizmente muitas pessoas acabam caindo nessas coisas. Mas nem é isso, irmãos, que eu queria falar nesse vídeo aqui. O que eu queria falar para o irmão em relação hoje é demonstrar, irmão, que muitas pessoas, não só no momento da tribulação que vai vir, mas no momento mesmo, elas podem cair agora mesmo, que é a falta de confiança no Senhor. Eu quero explicar isso para os irmãos. E Deus, ele sempre dá detalhes, irmão. Ele sempre traz exemplos
de como as pessoas caem, né? E eu vou dizer para os irmãos que sempre o que faz as pessoas caírem e tornarem para trás é um contexto que está ligado com a comida, alimentação, né? Nesse ano que passou e um pouco nesse ano, você viu que as pessoas elas ficaram pasmadas, né? Elas ficaram muitas apavoradas. Houveram até casos de pessoas que tiraram as próprias vidas, o que é muito triste, pelo fato de que elas acabaram não tendo uma certeza, pelo fato de que elas ficaram com medo das coisas que aconteceriam. E o medo delas, irmãos, era de que elas não tivessem recursos para o seu sustento, tá? Recursos para o seu sustento. E esta questão do recurso, ou melhor, da falta de recurso e da preocupação que as pessoas têm, é o que muitas vezes faz sim elas caírem. E por que as pessoas caem? Porque elas não foram aperfeiçoadas no amor. E por que eu falei no início do vídeo sobre canais sensacionalistas e sobre estas pessoas, esses canais que trazem essas mensagens? É porque, infelizmente, elas ganham audiência, elas ganham visibilidade por causa de conteúdos que fazem com que as pessoas fiquem com medo. Então, o medo, infelizmente, é uma grande fonte de lucro. Porque o medo, ele cria no seu cérebro, ele produz no seu cérebro uma substância que produz a curiosidade. Como assim? Você já notou que as pessoas nos jornais sempre, quando dá notícias de coisas ruins, as pessoas têm mais curiosidade? Notícias relacionadas a catástrofe, notícias relacionadas a assaltos, notícias relacionadas a problemas que podem vir a acontecer. Então, eu estava arrumando o microfone aqui. Então, essas notícias assim, muitas vezes sensacionalistas, que causam pânico, pavor, elas causam curiosidade nas pessoas. Porque o medo, ele produz isso, ele produz curiosidade. Porque isso é um sistema do próprio corpo. É um sistema, um sistema de defesa que o seu corpo produz. Então, sabe quando você vai passar por uma dificuldade, para algum momento que você sabe que você vai se estressar, e você fica com receio, você fica com temor, você fica com algum tipo de pensamento sobre essa situação? Por quê? Porque você fica com medo dela e automaticamente você tem curiosidade para saber o que vai suceder. Então, quando você vê uma notícia ruim que fala sobre coisas difíceis, catástrofes, automaticamente você fica curioso sobre isso. Então, irmãos, eu posso aqui trazer trocentos estudos sobre edificação, sobre vídeos, sobre testemunho, sobre materiais nesse sentido. Você não vai ter tanta visualização, mas eu posso trazer aqui vídeos escatológicos. Eu posso trazer aqui vídeos de temas do fim do mundo, que o vídeo ele vai ter muitas visualizações, porque o medo, ele causa nas pessoas a curiosidade. Então, por que a notícia, geralmente, nos telejornais, elas têm muito ibope? Porque, geralmente, os noticiários trazem notícias sensacionalistas. Então, estes canais, irmãos, que eu falei sensacionalistas, muitos deles que ficam pregando data, que ficam fazendo você ir para o mato, sendo que eles mesmos ficam nas casas deles, lá, lucrando com a sua monetização, eles causam pavor nas pessoas, né? Eles criam um sistema de pavor nas pessoas, fazem com que as pessoas tenham medo, e baseado nesse medo delas, cada vez mais elas têm mais curiosidade e elas querem ver mais vídeos. E quando elas veem mais vídeos, consequentemente eles ganham mais e o canal cresce. Há um tempo atrás eu estava trazendo uns vídeos aqui que beiravam um pouquinho o sensacionalismo, porque eu estava com uma estratégia de trazer pessoas disso, mas eu achei melhor não fazer mais, né, irmão? Então eu decidi continuar com a forma de vídeo normal, né? Mas quando eu comecei a fazer esses vídeos, o canal ele cresceu bastante. Mas não estou interessado aqui em crescimento. Eu poderia fazer vídeos aqui sensacionalistas e fazer um monte de coisa. Não que eu não possa fazer um vídeo eventualmente trazendo alguma questão nesse sentido.
Mas, sabe, irmãos, eu quero dizer para você que quando você fala da falta das coisas que as pessoas vão ter, que é justamente o que esses canais fazem, em vez deles exercitarem a sua confiança no Senhor, eles estão exercitando na sua vida o medo. Eles estão exercitando na sua vida um falso temor. Por quê? Porque eles estão criando um cenário na sua mente, um cenário que faz com que você confie no seu próprio braço. O que mais você tem na internet é canais, pessoas irresponsáveis, que estão ensinando coisas que não convêm. Pessoas que estão te ensinando a guardar mantimento para a grande tribulação. Pessoas que estão criando manuais de sobrevivência para a grande tribulação. Pessoas que estão criando vídeos para ensinar você a trabalhar na grande tribulação. Olha a cabeça destas pessoas. Irmãos, a Bíblia em Apocalipse 12, ela diz que a mulher ela foi levada até o deserto, onde ela vai ser sustentada fora da vista da serpente durante 1260 dias, onde o Senhor mesmo vai sustentar esta mulher. Então, havia até um cidadão na internet que está ensinando que se você não começar a se preparar agora, se você não juntar dinheiro para você comprar uma propriedade no mato, se você não juntar dinheiro para guardar comida, você vai se perder. Então, estes cidadãos, estes falsos profetas, estão ensinando você a confiar no seu próprio braço, você fazer pela sua própria força, quando a palavra diz que é o Senhor que vai prover para você. Quando os israelitas eles foram levados para o deserto, foi a mão do Senhor que proveu, né? Eles têm a capacidade de dizer que você tem que guardar água, porque as águas vão se tornar amargosas. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que naqueles dias, enquanto para o mundo as águas se tornam amargosas, para os santos as águas vão se transformar em águas doces. Quando os israelitas chegaram em Meribá, as águas eram amargosas e o povo murmurou de Deus: que água nós vamos beber, porque essas águas estão amargosas. Então Moisés pega o cajado, o madeiro que tipificava Cristo e a cruz de Cristo, ele atira sobre aquelas águas, ele toca nas águas e as águas se transformam em águas doces. Enquanto o mundo vai transformar, vai ter a sua água amarga, os santos de Deus vão ter água doce. E assim como o Senhor ele produziu o maná, e este maná deu de comer para os israelitas no deserto, assim também naqueles dias o Senhor vai produzir o alimento para as pessoas. Mas essas pessoas, infelizmente, elas estão lucrando em cima do seu medo, fazendo com que você tenha medo, fazendo com que vocês assistam os vídeos delas, fazendo com que vocês assistam os canais dela, enquanto ela manda você ir para o meio do mato e ela lucra com seu dinheiro e ela vai se tornando cada vez mais visada. Mas elas são tão hipócritas que elas continuam nas suas casas, vivendo as suas vidas e não creem naquilo mesmo que elas falam. Tem uma cena que eu não consigo tirar da minha mente, irmão, que tem um camarada que na internet constantemente está ensinando você para o mato, mas esse camarada está constantemente mostrando coisas que ele faz na sua casa, a sua casa que ele constrói na cidade. Então você vê que é uma pessoa que não crê nem naquilo que prega. É uma pessoa que ela não crê nas coisas que ela fala, porque qualquer pessoa em sã consciência que soubesse que a grande tribulação viria, esta pessoa não perderia tempo em fazendo futilidades para esse mundo. E o camarada tem a capacidade de criar um canal de videogame, onde ele está jogando videogame na cidade, enquanto as pessoas ele está mandando ir para o mato. Isto é hipocrisia. São pessoas hipócritas. E foi exatamente isso, irmãos. As pessoas estão com medo da falta de comida.
E é exatamente isto que fez os israelitas tornarem para o Egito, porque quando eles chegaram no deserto, aonde Deus ia prover para eles, porque deserto é terra onde não se colhe, terra aonde não se planta, é um lugar onde as pessoas não trabalham e é lugares onde as pessoas não recebem dinheiro. Deserto não existe isso. Mas o deserto é o local aonde há provisão e a mão do Senhor vai trabalhar em favor daqueles que são seus servos. No deserto você não pode plantar, você não pode colher. Mas os israelitas, quando chegaram no deserto, eles disseram assim: Senhor, Moisés, temos saudade dos pepinos, temos saudade dos alhos, temos saudade das cebolas, temos saudade das carnes que nós comíamos no Egito, quem dera que nós voltássemos para o Egito. Então o coração deles, o coração daqueles ímpios, voltou para trás no deserto, porque eles estavam pensando na sua comida, eles estavam pensando naquilo que alimentaria as bocas deles, e eles esqueceram que era a mão do Senhor que proveria essas coisas. Do mesmo modo, Esaú, que era o primogênito de Isaac, Esaú, que era o irmão de Jacó, aquele que nasceu primeiro, que tinha o direito da primogenitura, Esaú, ele diz assim, Jacó chega para ele e diz assim: vende-me a tua primogenitura. Então Esaú diz assim: estou a ponto de morrer, de que me serve a primogenitura? E ele trocou a sua primogenitura por um punhado de lentilhas, por um punhado de carne, e esta lentilha alimentou a sua carne, e ele vendeu a sua primogenitura por comida. Ele trocou aquilo que Deus deu para ele por comida. Então muitas pessoas hoje, irmãos, elas estão se preocupando com a falta das coisas que terão naqueles dias. Mas o que eu posso dizer para você é o que o Senhor proverá. A mão do Senhor proverá todas as coisas necessárias. Não é mesmo? Vejamos o caso de Noé. Noé, quando Deus fechou a arca, ele vai guardar os alimentos na arca. Mas não havia condição de guardar tantos alimentos para tantos animais que estavam naquela arca, que naquela arca o Senhor multiplicou o alimento para Noé. E Noé se alimentou e alimentou os animais com aquele alimento que não acabou durante todo o tempo que ele ficou na arca. Deus profeticamente mostrou para José que haveria fome no Egito, e o Senhor proveu pela mão de José o alimento que viria para o Egito. Não é mesmo? Então, o que eu posso dizer para você é que muitas pessoas, irmãos, elas vão se perder por causa da falta, ou melhor, por causa do medo da falta de comida, por causa do medo da falta de alimentos. Em Apocalipse capítulo 3 diz assim: faz que lhe seja dada certa marca na fronte e na mão, para que não possa se comprar nem vender, exceto aquele que tem a marca da besta. Então veja, comprar e vender, irmãos, comprar e vender fala de você poder comer e você beber, porque as pessoas só podem comer e só podem beber por causa do comprar e vender. Então você percebe como o pensamento desses ímpios é mentiroso? Como o pensamento dessas pessoas é mentira? Veja bem, não estou falando de todas as pessoas que falam esse tipo de coisa. Algumas não têm a ciência exata, mas são homens de Deus. Mas outros são ímpios, sim, mentirosos, que desviam o seu coração da mão do Senhor. Então você percebe que nos últimos dias, as pessoas estão com a marca na sua mão e na sua frente, aonde elas só vão poder comprar e vender quando elas estiverem com este sinal. E isso indica para nós que estas pessoas, elas vão estar recebendo o dinheiro do seu trabalho, elas vão estar recebendo o dinheiro da sua vida, do seu sustento, através da marca da besta. Então, por isso que eu digo, irmãos, o momento da grande tribulação é o momento que Deus diz assim nas festas, né?
Não fareis obra servis, não praticarei obra servis, mas é momento de ajuntamento solene. Na festa da expiação, no dia da expiação, no dia das trombetas, você dizia que Deus proibia, você via que Deus proibia o povo de trabalhar, e justamente nesse dia Deus falava no dia da expiação, né? Qualquer que praticar qualquer obra servil será extirpado do seu povo, porque Deus estava mostrando que este momento de aflição, este momento de dificuldade, não é momento de estar se pensando em obras deste mundo, mas é o momento onde você vai ter que sair deste mundo, é o momento onde você vai ter que largar tudo o que você faz nesse mundo para viver uma vida inteiramente na provisão de Deus. Engana-se quem pensa que indo para o meio do mato, engana-se quem pensa que indo para qualquer lugar, no sentido de ter que fazer uma plantação, uma série de coisas, que isso vai livrar estas pessoas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu não estou dizendo que você não possa ir para algum lugar, para aqui ou para lá. Mas não adianta nada você ter estas coisas se você não confia na mão do Senhor. Se você não confia na provisão do Senhor. Imagina você na grande perseguição, na grande tribulação, cheio de alimento estocado, e a perseguição vai para onde você está. O que você vai fazer com essa quantidade de alimento? Não vai servir de nada. Você precisa confiar na provisão do Senhor, que é através da provisão dele que o Senhor vai te sustentar. Exatamente como aconteceu no deserto. Exatamente como aconteceu quando eles saíram do Egito, né? Elias foi sustentado pelo Senhor. Os israelitas foram sustentados pelo Senhor no deserto, e assim vai ser no fim. Então, as pessoas nos últimos dias, elas vão estar recebendo aquela marca da besta, porque elas vão querer comer e beber. Elas vão querer trabalhar e usufruir do seu trabalho para comprar os alimentos. E infelizmente, muitas pessoas que hoje se dizem irmãos, muitas pessoas que se dizem servos do Senhor, naqueles dias vão preferir usar isto, porque não se prepararam para confiar na mão do Senhor. Então é só você ver um reflexo na pandemia. O que mais nós tínhamos na pandemia era crentes, pessoas pensando no seu sustento. Mas vai faltar comida, se nós não formos trabalhar vai faltar isso, vai faltar assim, vai faltar assado. É claro que as pessoas vão passar dificuldades, é claro que as pessoas vão ter problemas, mas você precisa, irmãos, entender que você precisa sempre confiar na mão do Senhor, porque de uma forma ou de outra Ele vai te sustentar. Amém? Então assim, irmãos, lá em 1 Coríntios diz assim, que se nós não andarmos corretamente no Senhor, será exatamente assim a nossa vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, irmãos, a partir de hoje, coloque a sua confiança na mão do Senhor, coloque a sua confiança naquilo que o Senhor irá fazer. Não o que você vai fazer, não o que você vai prover para você mesmo, mas na mão do Senhor, porque é ela que proverá. O braço do Senhor é aquele que vai te conduzir. E não fique acreditando nas mentiras que esses ímpios falam na internet, nas besteiras que essas pessoas falam na internet, uns ímpios que falam uma coisa e fazem outras, que estão querendo é que você veja os vídeos deles, vídeos sensacionalistas, cada vez falando mais besteira e colocando minhoca na sua cabeça. Fuja destes homens, porque a maioria deles são servos do diabo. A maioria deles são servos da sua própria carne. Querem fazer vídeos sensacionalistas para se engrandecer em cima de vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Agradeço de coração. Te inscreve aqui no canal. Deixa aí o seu like. E você que quer ganhar uma Bíblia Peshitas, estamos fazendo um sorteio lá no Instagram do canal Reino de Deus. O link vai estar aí na descrição. Aqui no final vão ter 2 vídeos para você assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.